quem ama anda junto. Você crê nisso, irmãos? Você quer que quem ama anda junto? Diz as Escrituras o seguinte, olha, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, não tem como, né? A gente querer andar junto se a gente não nutrir um determinado sentimento por aquela outra pessoa. A gente tem que ter um certo sentimento para a gente andar junto. E a gente não vai conseguir permanecer junto se realmente as bases desse relacionamento não for bem firmada, estabelecida, sob alicerces muito firmes, né? E o primeiro exemplo disso é a maior definição que nós temos dentro do contexto das Escrituras, e eu queria que você visse comigo. Eu não vou ler todo, mas eu quero chamar a atenção. Vocês conhecem esse texto, decora e salteado, vocês já ouviram outros pastores compartilhando a respeito dele aqui, mas só para a gente ter um norte sobre algumas coisas muito relevantes que tem nesse texto, né? Particularmente se nós quiséssemos, né? Eu acho que qualquer pessoa que se dispor a estudar e compartilhar a respeito desse texto, é daqueles textos que a gente costuma dizer que não tem fim, irmãos, é interminável, né? Principalmente no que diz respeito à nossa realidade como cristãos, como filhos de Deus, e que queremos levar aquilo que é valor para Deus, levar na vida prática de cada um de nós, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala a respeito do amor, né? Eu particularmente, ainda na semana passada, né, que quando a gente lembrava, né, e honrava as mães pelos Dias das Mães, eu até sempre costumo dizer que talvez é o texto que mais personifica Deus na pessoa da mãe, é esse texto, que fala do amor, daquilo que o amor é, daquilo que o amor é na nossa vida, e que, como a gente está cansado de aprender, né, o amor é um verbo e requer uma ação, né? O amor está ligado àquilo que eu pratico, com aquilo que eu faço, aquilo que eu desenvolvo. E logo no comecinho do capítulo 13, nos 3 primeiros versículos, eu queria destacar algumas coisas, né, aqui muito interessante, que me chamou a atenção, que diz o seguinte, eu vou ler e depois eu vou destacar aqui com vocês. Diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, ou como sino que retine. Normalmente, nos deparamos lá com a definição do amor, né? Que o amor, ele não é ciumento, ele não busca o seu próprio interesse, mas muitas vezes a gente não se depara, a gente não para atentar nesse detalhe aqui, do que a falta dessa expressão prática de amor, qual o resultado dela na nossa vida. E diz o texto aqui que se a gente não tiver amor, é como um metal que soa, ou como um sino que retine. É algo sem sentido, é algo que não causa impacto. Já pensou um sino lá, né? Você esperando, balançando ele, mas ele não dá o retorno que você espera, né? Ele se torna um belo instrumento, mas ele não produz a eficácia que você espera dele, não é verdade? Né? É assim que funciona, você não expressar esse amor. Versículo 2, ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que pudesse transportar os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha só, irmãos, talvez você já tenha visto pessoas que te chamem a atenção, que traga até alguma inspiração para você, que desperte muitas realidades em você, em todos os níveis que você possa pensar, seja espirituais e até mesmo no conceito natural. Mas diz o contexto que nós lemos aqui, que se não houver amor, se não tiver amor, é uma pessoa incompleta, está faltando alguma coisa ainda, né? Está faltando algo, que para muitos poderia ser a cereja do bolo, né? Mas está faltando, é incompleto. E no versículo 3 diz ainda, olha só, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada se aproveitaria. Olha como é sério isso, irmãos, a vida. E quando eu falo em amor aqui,
É o amor na estreita expressão da palavra, né? É o amor de Deus manifesto através da nossa vida em ações práticas. Sabe, irmãos, se não houver amor, tudo aquilo que eu creio, ele se torna sem eficácia. Olha como é importante. Se em contrapartida, né, nós somos convidados a todo momento através das Escrituras a poder expressar isso através de atitudes muito práticas. Queria que você observasse comigo esse texto de 1 João 4:20. Olha só, irmãos. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Ah, bom, fiquei preocupado agora, irmãos. Eu já ia ter que mudar aqui o que eu ia compartilhar com você. Né? Porque, irmãos, né, se nós não amássemos a Deus, seria mais uma vez uma incoerência, né? O que nós estaríamos fazendo aqui? Né? Se o que nos motiva em todo o tempo estar aqui é Jesus, é o nosso Senhor, é a maior expressão de amor da parte de Deus para conosco. Mas diz esse texto, olha só, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso, irmãos. E a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Olha só como é que é sério, irmãos. E aí ele diz assim, olha, pois quem não ama o seu irmão que vê, que compartilha, que está junto, como pode dizer que ama a Deus que não vê? Então a gente é desafiado, irmãos, a gente é em todo tempo inspirado, a viver isso através de uma expressão prática de amor. Ainda em 1 João 3,16, coloca lá para a gente, Mel, por favor, Mateus. Olha só, irmãos, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. Logo, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha que compromisso sério a gente tem aí, irmãos. Muitas vezes a gente não tem noção. Nós temos noção muitas vezes dos nossos privilégios. Todos nós queremos os privilégios para a nossa vida, dos privilégios de viver no reino, não é verdade? E não tem nada de mal nisso daí não. Mas para todo privilégio, irmãos, ele vem acompanhado de responsabilidades. Eu gosto muito de um texto, irmãos, das Escrituras também, eu nem coloquei lá para os meninos lançarem para a gente aí, mas me veio à memória aqui, Hebreus 15:4. Hebreus não, deixa eu conferir aí, acho que é Romanos 15:4. Ou é Romanos ou é Hebreus? Deixa eu não falar bobagem aqui. Minha Bíblia está desmontando aqui, irmãos. Mas se forem mais rápido que eu, o texto diz que tudo aquilo quanto está escrito, é Romanos? Isso, é exatamente isso. Ó. Tudo o que foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e bom ânimo procedente das Escrituras, nós tenhamos esperança. Esse texto é um rema para mim, irmãos. Porque eu digo sempre que as Escrituras, ela é perfeita, irmãos. Ela não esconde nada, ela mostra ali os fracassos, ela mostra as conquistas, ela tem um retrato do ser humano como um todo, para todos nós, né? Então isso sempre no norteia. Qualquer detalhezinho das Escrituras, irmãos, eu entendo que ele é importante para mim, é importante para o meu crescimento, para que aquilo ali possa sempre produzir algo muito bom. Agora, irmãos, o homem natural, ele pode expressar esse amor que está pronto, assim como Jesus, a servir ao seu próximo, ao ponto de dar o seu melhor, dar a sua própria vida, para que o outro possa ser beneficiado? Diz as Escrituras que alguém pode até fazer isso se for alguém muito próximo, até um amigo, mas Jesus ele vai além, diz que muitas vezes a gente tem que fazer isso com o próprio inimigo, que se ele quiser andar conosco com a milha, a gente tem que andar duas com ele, a gente tem que ir sempre além. Esse é as responsabilidades que nós temos no contexto de viver a prática da vida cristã, irmãos. Isso só é possível através do maior milagre que pode acontecer na minha e na sua vida, e que eu creio já aconteceu na sua vida. E se não aconteceu ainda, você precisa experimentar isso. Você precisa experimentar isso, que é o milagre da regeneração. Diz a palavra ali em Ezequiel 36, 26 e 27, promessa maior que poderia acontecer na vida do ser humano.
né? Deus é usado, o profeta é usado por Deus e a expressão é essa, ó irmão, vou dar a vocês, olha o que Deus está dizendo, um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e obedecer fielmente às minhas leis. Não há como, meus irmãos, nós vivermos esse amor de Deus na forma prática, sem a gente passar pela experiência da regeneração, do novo nascimento. A gente pode até ter boas práticas, a gente pode até ter bons começos, mas o que vai fazer a diferença não é quando começamos, mas quando nós chegamos até o final. E nós precisamos, irmãos, se você não tem essa experiência ainda, esse é o momento. Se hoje ouvires a voz do Senhor daquela palavra, não endureça o seu coração, abra o seu coração para Jesus. Jesus quer fazer algo novo e poderoso na sua vida. Jesus quer transformar o seu ser por completo, a levar a você a experimentar o que é esse amor. Esse amor que, como nós podemos ver através das Escrituras, foi provado por Deus, porque diz as Escrituras que Ele dá prova desse amor por nós, tendo Jesus morrido por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Isso é resultado, essa vida, essa prática de amor é de resultado. Sabe por quê? Porque diz esse texto que nós lemos, que nos foi dado o Espírito Santo, foi dado o Espírito de Deus e a condição da gente viver essa prática. Em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado, irmãos, olha só que coisa linda, foi derramado no meu e no seu coração por causa do Espírito. Nós recebemos o Espírito quando nós recebemos o Senhor, tivemos a experiência da regeneração, do novo nascimento, e aí olha, Deus sempre faz de forma abundante, Ele derrama no nosso coração, Ele derrama, não é algo pouco não é pouca coisa não, irmãos, é derramado no nosso coração, o amor de Deus, pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, não tem como a gente cheio deste amor, desta graça, a gente querendo andar sozinho, é ou não é? Né? Quando a gente ama alguém, a gente não quer estar perto de quem a gente ama? A gente não quer o melhor para aquela pessoa? Né? É maravilhoso isso. Né? A gente identificou lá, né, pegando até a referência aqui como casais, muitas vezes, como família, né? Quando a gente começa a namorar, os jovens, a gente identificou alguém lá, a gente quer estar perto, né? A gente quer caminhar próximo, a gente quer servir, quer amar, e pensando nisso, irmãos, e olhando para a realidade de uma construção saudável, edificante, próspera, de uma amizade saudável e frutífera acima de tudo, eu pensei, o Espírito Santo trouxe ao meu coração algumas experiências nas Escrituras que desafia a gente, irmãos, desafia muito a gente, no sentido de poder caminhar junto, e não tem como, né, caminhar junto se não for nessa atmosfera de amizade, comprometimento, mas que traz muito impacto no meu coração, e eu queria dividir com você, né? Então, queria que você primeiro abrisse comigo a sua Bíblia aí e acompanhasse conosco. Se você não tiver a Bíblia aí, também vai ser projetado aí. Primeiro texto, essa experiência aqui, eu queria que você abrisse comigo lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Vocês tenham paciência comigo, porque como eu dizia, essa semana eu não tive muito bem, né? E aí a minha garganta está meia raspando ainda. Abriram lá? Olha só, irmãos. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Quem aqui nunca tinha ouvido esse texto? Não é vergonha, não, irmãos. Nunca leu, nunca tinha lido. Olha que coisa linda, irmãos.
Vocês nunca leram? Olha só, irmãos, tá? Mas é um texto muito interessante. Normalmente nós vemos esse texto em alguns convites de casamento. Talvez é o lugar que a gente mais comumente a gente vê esse texto, não é verdade? Né? Mas o contexto desse texto é muito interessante, né? E se você nunca teve a curiosidade de dar uma olhadinha lá, eu aconselho você. Inclusive o livro de Ruth não é um livro tão longo, né? E ele é muito interessante. Se você puder e tiver a curiosidade, eu vou até falar pouco dele só para aguçar a curiosidade de você, para você pesquisar durante a semana, né? Depois eu vou perguntar para alguns como é que foi a experiência, né? Mas é um contexto muito interessante, né? E como eu posso trazer assim de uma forma objetiva e clara para você? Mas é um texto muito interessante que fala de uma realidade que às vezes a gente até brinca, que é o convívio de uma nora com uma sogra, irmãos, né? Às vezes a gente brinca muito sobre isso, né? Sobre, né, a sogra, a competição lá com o filho, mas é uma experiência muito interessante. E essa aqui é a declaração justamente de uma nora, falando para uma sogra: olha, não peça para mim deixar você, aonde você for eu vou estar ao seu lado, né? Onde você pousar eu vou pousar junto com você, né? O seu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso é um contexto onde uma família, né, Noemi, juntamente com o seu esposo, eles eram de Judá. Vou falar rapidamente aqui, só para a gente contextualizar. E num determinado momento lá de dificuldade, de fome, eles saem de lá e vão para Moabe, que era uma região lá na Ásia, de onde era a origem lá dos filhos de Ló, né, das filhas de Ló, né, descendência de Ló. Então eles saíram, era da tribo de Judá, e foram para lá, e lá ela tem 2 filhos, né, que acabam se casando, justamente com moabitas, né, que não era da linhagem de Judá, dos filhos de Israel, e ela perde o marido, e os 2 filhos e as noras, consequentemente, ficam viúvas. E aí eles ficam numa terra meio que estranha e desamparada, e ela ouve que a situação lá em Judá tinha melhorado, e ela decide voltar para lá. E as noras voltam com ela, né? E como você conhece todo o contexto do histórico daquela época, né? Então, o sustento, a provisão, principalmente da mulher, ela estava diretamente vinculado ao seu cônjuge, né? Então elas ficaram desprovidas. E elas voltam lá para Judá, né, e não havia, dentro do contexto da lei, elas deveriam ser resgatadas, né, deveria ter alguém que pudesse trazê-las de novo para o contexto lá do clã, da família da qual elas participavam através do casamento. Enfim, e aí chega a Noemi, né, chega para Ruth, sua nora, e fala: não, filho, olha, né, o que você vai fazer aqui dentro de um contexto que é estranho a você? Volta lá para a sua parentela. Uma das noras, rapidamente, né, com muita tristeza, porque estava voltando com a sogra, mas decide voltar. Mas essa nora, irmãos, olha que amizade linda aqui, olha só. Né? Ela diz assim: não me insista aqui a respeito dessa situação. Irmãos, eu quero crer que isso daqui foi gerado dentro de um contexto familiar muito saudável. E uma das coisas que eu aprendo através desse contexto, desta amizade aqui, é a primeira, olha só, para a gente pensar aqui, olha só, né? Primeira coisa que eu me destaco aqui, que a amizade saudável, frutífera, ela deve ser baseada, acima de tudo, em Deus. Não dá para a gente nutrir uma amizade saudável, irmãos, se a base para esse relacionamento não seja o Senhor. Uma hora ou outra, isso vai ser decepcionante, isso vai ser frustrante. Mas se ela é baseada no Senhor, pode ter luta, pode ter dificuldade, pode ter tribulação, mas ela vai permanecer. E eu digo mais a você: as grandes e boas amizades, eu costumo dizer para as pessoas com as quais eu convivo, irmãos, olha só, as pessoas, os melhores amigos que eu tenho, em um determinado momento, eles não concordaram com aquilo que eu pensava. E eles externaram isso para comigo. Então, às vezes a gente nutre um sentimento de que amigo é só aquele que concorda conosco em todas as coisas.
Mas um pastor amigo meu, uma vez, ele falou uma frase que eu jamais esqueci. Ele dizia o seguinte: se você não tem um amigo para falar uma verdade para você, é bom você contratar um inimigo. Porque às vezes é importante a gente ser alertado. E se você tem um amigo, irmãos, e se você está vendo que ele pode correr risco, alerte-o. Porque senão você não é amigo. Porque o amigo, ele se preocupa com o outro. Então, a primeira coisa que eu aprendo com a experiência dessas mulheres é que a amizade saudável, frutífera, ela deve ser, acima de tudo, começada no Senhor. No Senhor, não tem como. A base tem que ter o Senhor. Uma outra coisa que eu vejo aqui, olha, irmãos, a amizade saudável, ela não busca interesses. Fiquei pensando, o que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Hã? Pensou nisso? Tinha nada, irmãos. Ela já tinha uma certa idade, pelo contexto lá da lei, se ela tivesse um outro filho, este filho poderia vir casar com essa nora viúva e desenvolver a descendência ali da família. Não tinha mais, ela já tinha uma certa idade, era viúva também, ela tinha saído do contexto familiar dela, do clã lá de Judá, e tinha ido lá para Moabe. Consequentemente, ela não tinha herança, ela tinha que ser inclusa novamente dentro do clã lá, da descendência dela lá. Ela não tinha, e mesmo se ela viesse gerar alguém, quanto tempo ia demorar para, de repente, ela ter o filho para ser oferecido? Ela não tinha nada, irmão, ela não tinha recursos algum. Amizade saudável, ela não é baseada no que um ou outro possa ter. É algo profundo isso, irmãos. Não é interesseira. Sabe por quê? Se for interesseira, a hora que acabar aqueles recursos, acabou a amizade. Ela não é interesseira. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, olha, irmãos, quando ela diz assim, olha, o teu povo será o meu? Teu povo será o meu povo. Às vezes a gente costuma brincar, né? E é uma realidade. Quem ama o pai, ama o... Não é verdade, irmãos? Eu não consigo ver um contexto de amizade, irmãos, onde eu tenho amizade com o pai e eu não tenho com os filhos. Os amigos que eu tenho, irmãos, que é da minha faixa, eu tenho amizade com todos os filhos. E muitas vezes eu os tenho como meus próprios filhos. Né, Evan? São amigos, fazem parte da nossa realidade, está envolvido. Isso é uma amizade saudável, irmãos. Não gera ciúme, né, Cris? Não gera constrangimento. Aonde a gente está tudo junto, né? Estou comigo, os meus filhos estão juntos, os meus filhos são bem recebidos, os filhos deles são bem recebidos. Está dentro do contexto. Isso é uma amizade saudável. Isso é amizade do reino, né? E ainda mais forte, irmãos, diz lá o contexto, é quando ela diz no finalzinho, olha, só uma coisa pode nos separar, que é que é a morte. Eu digo para os meus amigos, eu tenho uma aliança com você, irmãos. E quando eu falo isso, não diz respeito somente ao contexto de nós estarmos juntos aqui. Sabe, irmãos, a amizade, quando ela é construída de forma saudável, ela independe do tempo, ela independe da distância e das circunstâncias. Muitas vezes a gente pode ser que amanhã ou depois a gente não esteja mais aqui, no mesmo prédio aqui, congregando juntos. O Senhor é quem sabe. Mas se é uma amizade saudável, aonde nós nos encontrarmos, a gente vai ter boas lembranças. Eu estou na comunidade há mais de 30 anos, irmãos. Eu tenho amigos dentro do contexto do reino, da igreja onde eu congregava antes. Tem amigos na comunidade sede que, às vezes, é até engraçado, né? Às vezes a gente vai lá, quando a gente, por uma situação qualquer, a gente vai estar lá, ou, às vezes alguma homenagem para o nosso pastor Carlos Alberto e tal, né? Às vezes eu quase fecho a igreja, irmãos, que a gente começa a encontrar e começa a conversar daqui, traz a memória, uma lembrança dali. Mas a gente não está mais junto. Mas deixou de ser amigo? Somos amigos, porque foi construído, foi algo saudável.
é algo saudável, independe do tempo, da distância. Onde você vai encontrar, vai ser saudável. Só há alguma coisa que pode nos separar fisicamente, é a morte. Mas para nós a morte não é o fim, irmãos. Então nada pode nos separar desse amor tão tremendo e maravilhoso, tão saudável, que é o amor de Deus. E sabe, irmãos, olha só como muitas vezes a gente não tem... Irmãos, eu creio muito numa coisa, sabe? Deus não nos permitiu nós nos conhecermos e termos a oportunidade de desenvolver relacionamentos saudáveis por um mero acaso. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus, aprove Deus trazer o meu amigo Gabriel, de lá da Carmozina, e eu poder cruzar aqui? Você nasceu aqui em São Paulo, Gabriel? Eu nasci no interior de São Paulo, a quase 600 quilômetros daqui. 600 não, quase 500 quilômetros daqui, irmãos. Aí aprove a Deus em 2022 eu me aproximar desse rapaz tão querido, tão abençoador, tão servo, irmãos, dentro de um contexto da nossa comunidade. Isso não é por acaso, é assim como cada um de vocês. Às vezes a gente não tem noção do privilégio e da graça de Deus que há na vida dessa pessoa. Sabe essa pessoa que talvez você nunca tenha trocado uma palavra aqui dentro do contexto da comunidade. Mas vocês não estão aqui por um acaso, meus amados. Eu creio muito nisso. No mínimo, irmãos, no mínimo, assim, no raso, é para quando a gente chegar na eternidade, a gente não ficar lá, mas quem é aquele? Não, alguém a gente vai ter para falar assim, não, eu conheço essa pessoa aqui, eu vou ficar mais perto dela, ela vai me ajudar a me enturmar com a galera aqui no céu, No mínimo, no raso. Mas nós não estamos aqui por um acaso. Então, irmãos, não perca a oportunidade, Cada um de nós somos totalmente diferentes. Tem uns que têm uma facilidade maior, Eu falo mais que a boca, irmãos, às vezes eu preciso até me controlar, Às vezes não deixo nem as pessoas se expressarem, mas enfim, Eu sou assim, Vocês vão ter que ter paciência comigo também. Faz parte do processo da amizade aqui, estejam certos disso. Outros são mais quietinhos e têm a sua particularidade, mas acima de tudo, eu creio muito nisso. E eu falo para as pessoas da célula, há valor, a graça de Deus na sua vida. Você não é mais, mas também não é menos do que ninguém. Você é um instrumento poderoso, útil para o Senhor, mas que se manifesta através da sua vida e através do corpo, em nome do Senhor. Então olha só, irmãos, alguns detalhezinhos que às vezes a gente não se dá conta, Olha só, essa moça, essa mulher, melhor dizendo aqui, que não abandonou a sua sogra, essa tal de Ruth, ela acaba se casando com Boaz. Olha que resultado. Esse Boaz era um improvável também, irmãos. Olha só, esse Boaz, às vezes a gente não faz algumas ligações nas Escrituras. Esse moço chamado Boaz, ele era filho de Raabe. Vocês lembram-se quem era Raabe? Era uma prostituta, irmãos. Ela não pertencia sequer à linhagem do povo de Israel. E desse casamento foi gerado Obed, que gerou Davi, e de onde descende também Jesus. Aí alguém podia dizer assim, mas era o projeto de Deus. Pois é, mas a oportunidade que chegou diante dela, ela não perdeu. Talvez se ela não tivesse voltado para trás, a gente sabe que Deus, o plano dele não muda, irmãos. Mas talvez a gente estaria falando de outra pessoa aqui. A gente talvez não estaria lembrando de Ruth. Então não perca. Primeiro, em Deus. Segundo, qual é o segundo mesmo? Sem interesse. É para ver se você estava prestando atenção, se você não está, sem interesse, está envolvido dentro do contexto familiar, não tem como a gente ser separado isso, mas também ela é algo eterno, é algo poderoso, é algo firme. Mas e se eu me decepcionar? Irmãos, outro dia nós ouvimos a respeito disso daqui, eu não me lembro se foi aqui, alguém que esteve, não me lembro aqui bem ao certo, mas algo me chamou a atenção de algo que a gente ouviu até mesmo sobre amizade aqui.
Eu não sei se foi aqui ou se foi na conferência que nós tivemos, mas foi algo que o Espírito Santo falou comigo. Quem aqui já teve um amigo que talvez tenha decepcionado você, ou não diretamente a você, mas aquilo afetou você? Eu já tive, irmãos. E no dia que aconteceu essa situação, o Espírito Santo colocou no meu coração. Tem uma pessoa particularmente que eu não tenho nenhum contato dela, mas hoje em dia a gente consegue achar. E eu quero mandar um recadinho para ela, porque foi uma pessoa que eu convivi por muito tempo e abençoou a minha vida. E teve um momento que não foi nem diretamente comigo, irmãos, mas que a gente acabou perdendo o contato. E eu quero poder mandar um recadinho para ela e falar assim: olha, eu continuo amando você. Posso não ter gostado da atitude, mas é um amigo. É um amigo. Isso é algo consistente, é algo que é importante. Sabe por quê, irmãos? Pequenos detalhes, mas que muitas vezes vai refletir grandes coisas lá na frente. Uma outra coisa, irmãos, esse relógio é um perigo, irmãos. Misericórdia. Uma outra coisa, irmãos, indo para um outro contexto aqui, algo que me chamou a atenção também, olha só, dentro do contexto de amizade, vai marcando aí, é um outro texto, mas que acrescenta nessa realidade de uma amizade saudável e consistente, irmãos, e frutífera, né? Olha só, Davi e Jonatas, 1 Samuel 18, vamos dar uma olhadinha nesse texto, irmãos. 1 Samuel 18, versículo 1 até o versículo 4. Está pertinho aí, vocês saindo aí de Ruth, dá um pulinho para frente aí, vocês vão encontrar. Quem se lembra de Davi? Todo mundo lembra de Davi, né, irmãos? E Jonatas? Muita gente também lembra de Jonatas, né? É uma das experiências mais significativas, irmãos, e tem alguns princípios ali, muito interessantes sobre a amizade, né? A amizade. Irmãos, talvez você já tenha experimentado isso. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes você se depara assim, e que você fala assim, poxa vida, é amor à primeira vista. Alguém já teve essa experiência? Você se deparar com alguém assim, às vezes dentro do contexto do próprio reino, fala, caramba, parece que eu já conheço essa pessoa há tanto tempo, né? Às vezes não tive a experiência de conversar tanto com ela, poxa vida, mas cria uma identificação assim, né? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, irmãos, já aconteceu. Parece que tudo acontece comigo, não sei porquê, irmãos. Mas já aconteceu, irmãos. E é uns lances que muitas vezes eu digo para as pessoas, vai além da questão emocional, algo espiritual mesmo, é a amizade no Espírito, né? No Espírito. E olha só, irmãos, vamos ler o texto lá, né? Deixa eu ver aqui, eu quero só chamar a atenção. Isso, versículo 1 diz assim, olha, acabando Davi de falar com Saul, a sua alma, a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Esse contexto aqui vem depois de Davi ter vencido Golias, né, e tudo mais, até mesmo Davi até aqui era um cara desconhecido, né? E aí tem algumas coisas muito interessantes, irmãos, olha só, muito embora ele não estava governando, mas Davi já tinha sido ungido por Samuel, e provavelmente não, né? Davi viria a ser o rei de Israel. Mas quem governava Israel até então, quem era? Saul, que era o que de Saul? O que era o que de Jonatas? Pai. Quem seria o sucessor naturalmente? Jonatas. Ele seria o sucessor, naturalmente falando. É claro que tem todo o contexto ali, né, de que Saul já havia sido rejeitado e Deus estava levantando, mas naturalmente, olhando de forma natural, seria Saul, ou seria Jonatas, né, o sucessor, né? Mas diz o contexto aqui
que a alma de Jonatas se ligou a de Davi, e ele amou Davi como a sua própria alma. E aí Jonatas, no versículo 4, tem uma expressão muito interessante, irmãos. Versículo 4, olha lá, diz assim, olha, Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura, inclusive a espada, o seu arco e o seu cinto. Tem 3 características aqui nessa expressão de Davi, que é de Jonatas, que é muito interessante. Me ajuda, Jonatas, por favor, quando eu esquecer alguma coisa, você levante a mão que eu vou lembrar, né? Que a primeira coisa, ele tira a sua capa e as suas vestes. Isso tinha um sinal de poder, irmãos, de posse. Então, dentro desse contexto de uma amizade tão íntima, ele estava dizendo aqui para Davi, Jonatas estava dizendo para ele, através de uma atitude, fala, olha, né, o que eu tenho é seu. Estou disposto a compartilhar dessa amizade com você, no sentido que eu posso compartilhar o que eu tenho de melhor, está ao seu dispor. Muito embora, como a gente disse aqui, olha, a amizade verdadeira, ela não é ligada no interesse. Olha só, como é algo real e verdadeiro também, irmãos, é algo desprovido de qualquer sentimento de posse pessoal. Eu posso compartilhar o que eu tenho de melhor com meu amigo. Eu posso oferecer, eu posso servi-lo da melhor forma. Ah, mas o meu melhor talvez não é o melhor dele, não, mas é o meu melhor. E eu vou oferecer o meu melhor. A outra expressão que ele usa, no sentido de, as minhas armas estão à sua disposição. Falou, olha, eu estou disposto a ir até a guerra, talvez até uma guerra pessoal comigo mesmo, para os meus, no que diz respeito ao meu interesse, o meu ego, para me poder permanecer nessa amizade. Às vezes a gente tem muita dificuldade com isso, irmãos. De muitas vezes, como eu disse, uma amizade verdadeira, ela dá a liberdade da outra pessoa confrontar a gente. Com amor é bem verdade, mas de muitas vezes trazer alertas para a nossa vida. Muitas vezes a gente trava uma guerra interna, né? Sabe, o ego. Mas eu tenho a minha razão. Mas às vezes é importante. Falar, eu estou disposto a ir talvez até a guerra. E talvez até uma guerra externa, que não é minha. Mas se eu estou junto com você, nós vamos lá. Eu tenho infelizmente não tenho mais, irmãos, um dos meus irmãos mais velho. Era muito engraçado, irmãos. Às vezes tinha aquelas rusguinhas de família, sabe como é que é? Aí ele virava meio que a cara. Se ele passasse na rua e tivesse outro dos irmãos, que ele estava meio lá com a cara fechada, se estivesse envolvido numa confusão, sabe o que ele fazia? Ele caía para dentro da confusão. Depois saía dali e ele ia resolver. Ah, não gostei, não sabia, mas era irmão, estava disposto a lutar ali em favor do irmão. Ah, mas o cara... Não, depois a gente vai acertar, mas vamos organizar a primeira situação aqui. E por fim, ele diz assim, olha, estou disposto a dar também, ele tira e dá o seu cinto, que tinha um símbolo de proteger, era homens de guerra, de proteger a sua região genital, né, que eram os órgãos geradores de vida. Ele está dizendo aqui, falou, olha, eu estou disposto a preservar a sua vida, tudo que eu tenho aqui, está a seu serviço de melhor, para que você possa ser bem-sucedido. Alguém que seria seu concorrente, mas havia uma ligação de intimidade, de amor. Resultado, irmãos, a gente vê o contexto que eles foram desenvolver isso durante lá, a vida deles, essa amizade muito saudável. Muitas vezes sendo Davi perseguido pelo pai de Jonatas, né, por Saul, né, porque ele via justamente Davi como aquele que ia subtrair o seu reino, né. Muito embora ele já estava rejeitado por Deus, mas ouvia e todas as vezes que Jonatas pôde fazê-lo, muitas vezes até alertando Davi, tinha um acordo entre eles lá, né, no sentido de alertar Davi para que ele não fosse pego por Saul. Ele assim o fez. Depois a gente vê lá, depois da morte de Saul,
da morte de Jonatas, Davi honrando a descendência de Jonatas. Olha que coisa linda, como eu dizia, os filhos, irmãos, faz parte do contexto. E lá na frente, a família lá de Saul havia sido dizimada, mas Davi faz questão de lembrar, né? Como eu disse, os detalhezinhos das escrituras, né? Davi pergunta, ela fala, mas peraí, quando ele tem o reino já consolidado, ele fala, peraí, mas não tem ninguém da família do meu amigo Jonatas lá que eu possa honrar? E alguém fala, ó, tem lá um moço lá chamado Mefibosete. Aí ele fala, não, traz ele lá. Traz ele, chega, restitui aquilo que pertencia a eles, que tinha sido, né, angariado fruto da guerra lá, das lutas entre as famílias, restitui e faz questão de colocá-lo para comer na sua mesa, para trazer junto para dentro do palácio real. Amizades saudáveis, frutíferas, amizades que abençoam. Alguns exemplos que a gente vê nas Escrituras. E como eu disse, que traz para nós ainda mais responsabilidade para a expressão de amor e de serviço através dos nossos relacionamentos saudáveis. E por fim, irmãos, estamos caminhando pelo final aí, não tem como, né? Eu lembrava da experiência de Jesus com os seus discípulos. Vocês se lembram de Jesus com os seus discípulos? Né? Eram pessoas simples, assim como eu e você. Tinham as suas atividades, mas que começam a andar com Jesus. E normalmente nós usamos um termo, né, que está dentro do contexto da nossa cultura, que nós falamos do servir a Cristo. Não é verdade? E nós servimos a Cristo quando, irmãos? Eu costumo dizer isso, quando nós servimos uns aos outros, né? A expressão do nosso serviço a Deus, como nós lemos aqui, é a expressão do nosso serviço mútuo uns aos outros. Mas Jesus, ele trata isso de uma forma tão linda, irmãos. E Jesus diz lá em João, olha só, irmãos. João 15:15. Dá uma olhadinha aí. Põe para nós aí, Mateus, por favor. Olha, quando Jesus ora pelos seus discípulos lá, quando ele fala ali, dentro do contexto daquela parábola, né, de nós estarmos ligados à videira, né, que ele é a videira, nós somos o ramo e tudo mais, chega um determinado momento, ele fala assim, olha, eu já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tenho reconhecido a vocês. Não há como, irmãos, desenvolver um relacionamento de amizade onde não há confiança, onde você não pode abrir o seu coração. É claro, irmãos, isso é construído. A base nós falamos no início, a base é Deus, é em Jesus, mas é algo construído. Há um nível de ele falar assim, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, e o amigo é aquele que sabe o que está no meu coração. Tudo aquilo que eu tenho recebido, tudo aquilo que eu tenho ouvido, eu tenho podido compartilhar com vocês. Um relacionamento saudável, de amizade construída sobre bases saudáveis, gera confiança. Sabe, irmãos, há momentos na nossa vida que muitas vezes a gente não quer nem resposta, mas a gente quer alguém que a gente possa falar do mais profundo do nosso ser, com quem a gente possa externar, às vezes, vitórias, mas muitas vezes até fracassos, decepções. Para diminuir a gente? Não. É importante, né? Isso é tema para um outro contexto, né? Mas a confissão produz cura, diz as Escrituras, lá no Salmo 32. E diz lá, Tiago, que a cura, o perdão vem de Deus, mas a cura vem sobre a confissão, transparência. Isso só pode ser experimentado dentro de um contexto desse, irmãos, de confiança, que é construído, que é gerado. Durante o ministério de Jesus, isso foi gerado. E Jesus podia abrir. Você pode ver que o contexto até das parábolas, ele mesmo deixou claro isso, que ele falava para deixar lá os fariseus, né, perdidos.
mas ele trazia revelação para todos os discípulos daquilo que era vontade. Muitos nem entendiam, mas Jesus era sempre muito claro. Olha uma outra coisa que eu aprendo com Jesus e seus discípulos, olha só, irmãos. João, está aí em João mesmo, João 17, versículo 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no meu nome. E os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição para que cumprisse a Escritura. Irmãos, nós não podemos deixar que os nossos amigos se percam. Como eu dizia ainda há pouco, né? Sabe aquele amigo que talvez você... Faz tempo que você não vê ele aqui entre nós. Você já experimentou dar uma ligadinha para ele? Já experimentou perguntar para ele, eu posso te servir? Porque muitas vezes a gente até brinca, né? Onde você está? Desviou da fé. Mas que tal a gente perguntar, meu irmão, posso servir você em alguma coisa? O que eu posso contribuir para que você possa crescer, para que você possa ser melhor? E aí nós vamos construindo relacionamentos saudáveis, frutíferos. Nós não podemos deixar ninguém para trás, irmãos. Nós somos membros de um grande exército. Vocês lembram dele? Tem um filme, né? Até o Último Homem. Vocês já assistiram esse filme? É um filme, é uma história verídica, irmãos. De um soldado cristão no meio da guerra. Que o quanto ele pôde, ele foi buscar e resgatar os feridos e trazer para onde ele estava. Não se pode perder. Nós não podemos deixar os nossos amigos. Como eu disse, eu vou atrás desse camarada. Não sei onde ele está, talvez está melhor que eu, irmãos. Mas eu vou dar uma ligadinha para ele. Lembrei de um outro lá, e já era para mim até ter feito, né? Vários, irmãos. Que às vezes a gente não tem tanto contato. Mas sabe, muitas vezes, é isso que eles estão esperando. E é isso que eles estão precisando. Ser trazidos de volta. Amém? Estão comigo ainda aí? Tem mais um minutinho de paciência aí? Mas, gente, eu disse que estava caminhando para o final. Todo caminhando, irmãos, né? A gente chega lá. E por fim, irmãos, o último texto que eu vou ler, último não, penúltimo. João 13, versículo 1. Irmãos, eu descobri algo nesse texto aqui, irmãos. Nesse capítulo aqui que foi impressionante. João 13, 1 diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, irmãos. Esse texto aqui, irmãos, fala da experiência de Jesus, do serviço dele aos discípulos, né? Quando ele chega lá, está a ceia sendo posta à mesa, preparada, e aí, segundo o contexto da época, irmãos, na hierarquia dos servos, lá dos criados, era o mais inferior que tinha naquele ambiente, que tinha que lavar. Tinha que lavar os pés, fazer a asepsia, porque você há de convir comigo que aquela região, naquela época, era um tempo árido, muita poeira e tal, chegava antes da refeição lá, contexto até da lei, né, de fazer lá a higienização e tal, e era reservado ao servo mais inferior. E aí Jesus tem a atitude, irmãos, de pegar a toalha, a bacia, a água, e fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Uma expressão de amor, de forma prática, servindo, abençoando a vida daqueles que estavam com ele lá, Ele lavou os pés só de 11 discípulos ali, irmãos? Eu não achei nas Escrituras, irmãos,
o lugar que diz que ele não lavou o pé de Judas. Eu não consegui. Se alguém encontrar aí, por favor, me ajude, irmãos. Ele não sabia que Judas ia traí-lo? E a gente vê lá em Mateus, quando Judas retorna, ele ainda chama Judas de amigo. Sabe, irmãos, como eu disse, é um desafio para o nosso coração. Uma coisa que eu aprendo é que talvez esse amigo que você ama, que você abençoa, ele pode trair você. A gente fala de Judas, mas o que a gente diz de Pedro? Na realidade, Pedro acabou sendo restaurado, mas guardado as devidas proporções, pisou na bola tantas vezes. E aí, trazendo para o pessoal, irmãos, quantas vezes a gente já não pisou na bola também? Com o Senhor e com os nossos amigos. E quantas vezes Deus nos perdoou? E Deus ainda continua tratando e nos chamando de amigos. Não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Sabe, irmãos, para a gente pensar, e os meninos podem, já retornando aqui, a tendência nossa, irmãos, é sempre falar do outro. O fulano lá, ele não valoriza a amizade. Mas para você pensar, como você classifica o seu compromisso de ser amigo, de valorizar a amizade que você tem? Como você observa, como você classifica o compromisso que você tem de andar junto com o outro? Não do outro para com você, mas de você para com ele. Como você classifica a sua fidelidade com os seus amigos, a sua lealdade? Em algum momento, será que já oscilou essa lealdade da sua amizade? Para a gente pensar, para a gente refletir. Uma coisa é verdade, irmãos. Se você ama, você anda junto. Amém? Fique em pé comigo, eu quero orar com você.